E aí, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos aí. Como é que você está? Espero que vocês estejam bem nessa noite. Rapaz, já estamos no dia 17 de novembro, hein? Jesus amado, já quase Natal, né? Pelo menos quase um pouquinho mais de um mês aí pro Natal, mas é isso aí. Que bom que a gente está aqui na mentoria. Aí, como é que vocês estão? Eu fiquei muito feliz a semana passada com as coisas que vocês escreveram no grupo, porque como é bom, né? Uma das coisas que mais me alegrou foi vocês falarem ali como que é o relacionamento, principalmente de vocês com Deus, tem mudado. Como que vocês têm vivido um relacionamento diferente, mais próximo, que antes era só uma religião, um Deus distante, mas que hoje você tem entendido o que é exatamente ter esse relacionamento de paternidade, que é fundamental. É impressionante. Sexta agora eu estava num jantar de Thanksgiving. O Thanksgiving aqui é o dia de ação de graça, é mais forte que o Natal aqui nos Estados Unidos. E, e eu testemunhei ali, cada um falou um pouco o que agradecia, e eu agradeci por ter conhecido um pai. Porque depois de 30 anos servindo a Deus, 20 e poucos anos, quase 27, assim, depois disso que eu descobri há pouco tempo atrás que ele é meu pai, me relacionava com ele como um Deus e hoje como um pai. E é impressionante como que muitas pessoas que testemunharam ali, depois vieram falar comigo, nossa, poxa, eu também sou cristão, mas isso tem mudado a minha vida, porque eu também estou entendendo agora que ele é pai, sabe? Eu tenho percebido que o que a gente está vivendo aqui é uma movimentação que Deus está trazendo, porque Jesus, depois de nos salvar, ele veio nos colocar nesse lugar de paternidade. Então isso é maravilhoso. Então, vamos lá, bora lá. Hoje é a nossa aula número 10, a aula número 10 da mentoria, que na verdade não é 10, né? É que eu tive bem mais aulas que isso, mas eu compilei as aulas aqui, então eu vou aumentar aqui, aí, muito bom. Então vamos lá, pessoal. Mentoria Filho Aula 10. Vamos analisar a parábola do filho pródigo, tá? Então é isso que eu quero fazer com vocês, e ter um propósito muito incrível nisso hoje. Então, na parábola do filho pródigo, nós tínhamos dois filhos, né? O pai, o filho, aquele filho que fala, ó, me dá os bens que me cabe a minha herança e vai para o mundo e torra tudo e vive com as meretrizes e acaba comendo a comida dos porcos, né? Então esse é o filho mais novo que foi embora e o filho mais velho que estava na casa. Então, esse é o contexto. O mais velho que vivia no campo, que vivia na casa, que servia ao pai, que trabalhava, que era alguém muito certo, mas com um sentimento de órfão, totalmente. E o mais novo que pegou tudo, foi embora e também com um sentimento de órfão. É porque nenhum dos dois sabia realmente quem era o pai. Então essa parábola ela mostra a essência do que Jesus veio trazer após a nossa salvação, a restauração para nós desse lugar de filiação, de entender quem é o pai e vencermos a orfandade. Como eu expliquei para vocês semana passada, a orfandade não é um espírito, é uma mentalidade. Bom, os dois representam então uma mentalidade de orfandade. O que é essa mentalidade de orfandade? É não se sentir como filho. É filho, porque os dois eram filhos, mas não se sentiam como filhos. É uma disposição de vontade, da tua vontade, que se opõe ao amor do pai. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquele primeiro, ele se opôs ao amor do pai. A hora que ele pega toda a herança, como se falasse assim: esse cara em algum momento vai deixar faltar para mim. Esse cara em algum momento vai falhar. Então, eu já vou pegar tudo que é meu e vou. Ele não saiu da casa dele, o filho mais novo, o filho pródigo, para perder tudo que ele tinha. Ele tinha uma ideia de que ele iria viver com aquilo para sempre. Só que a distância desse lugar de filho é sofrimento, né? E o outro também, uma disposição de vontade que se opõe ao amor do pai. A palavra aqui, oposição, é ser contrário. Não contrário, que eu sou contra esse amor, mas de um entendimento contrário, desvirtuado. Porque o outro falou lá, eu estou no campo, eu sempre te sirvo, eu nunca tive nada e tal. E ele falou, como assim, filho? Tudo que é meu é teu, né? Então são esses dois filhos. O filho mais novo representa o querer o controle sobre a própria vida, né? É aquela sensação de que você está no comando. E muitas vezes isso você faz com a melhor intenção do mundo.
Porque se eu não der conta, quem vai dar? Se eu não resolver, quem vai me segurar? Se eu soltar, quem vai me segurar? Então eu preciso resolver, eu preciso ter o controle. E aí, quando você perde o controle, porque você vai perder o controle. Porque Deus quer te ensinar a ter segurança nele. O que que acontece? O que que acontece? Aí você entra em choque. É aí que vai ser restaurada. E você vai tirar a tua âncora, a tua confiança do dinheiro, das pessoas, dos teus bens, e você vai ser ensinado a colocar a tua âncora, a tua segurança no Deus imutável, no amor, naquele que é ontem, hoje e eternamente o mesmo e não muda, né? Então, esse filho mais novo, ele representa exatamente esse controle sobre a própria vida. Quando você quer ter tudo no controle, porque você não consegue descansar, confiar, mas isso não é culpa tua. O problema está na orfandade, que é uma coisa do Éden, da queda. E o problema também aconteceu na criação que você teve, que te ensinou que você não pode descansar, que se você não tiver controle, as coisas desandam. Então você se torna uma pessoa rígida. Você não consegue, literalmente, sabe, ter em paz. Eu tenho ouvido assim e estudado algumas coisas sobre alguns empresários, algumas grandes empresas do mundo, e essas pessoas viveram a grande transformação quando elas soltaram realmente o controle nas mãos de Deus no negócio delas, né? Então, é esse desejo de independência. E às vezes, pessoal, não é nem que é um desejo de independência, tipo assim, quero ser independente de Deus. Não, mas é que é uma movimentação interna como se você só tivesse essa questão, independência. Porque realmente você entende que a vida é uma luta pela sobrevivência, que se você não lutar, quem vai te segurar? Mas nós sabemos que quando você descansa, Deus trabalha. E quando você trabalha, Deus descansa. Quando você põe a mão, Deus tira o braço. Mas quando você cruza o braço, Deus põe a mão. É que parece que é irresponsável, porque o mundo inteiro vai te ensinar, não, se você não fizer, nada acontece. É lógico que nós somos fazedores, é lógico que nós semeamos e tudo e trabalhamos, mas a partir de um lugar de filiação, de plenitude. Lembra que eu falei a semana passada que sentir-se filho é ter plenitude. Agora, o filho mais velho estava sempre na casa e estava sempre no campo. Se você estudar essa parábola, o filho mais velho é aquele que estava sempre no campo. Ele falou: pô, mas eu estou sempre no campo, eu sempre cuidei de tudo que é teu no campo. E esse é o problema, até coloquei aí em vermelho. Por quê? São aquelas pessoas que estão sempre trabalhando para Deus, ou só trabalham, vivem o chamado, ainda que seja um chamado secular, ser o que for, um engenheiro, um empresário, o que for, realizações fazendo para Deus, mas não se conectava com o Pai. Então vamos lá, o filho mais velho estava sempre no campo. Ele vivia na casa, mas estava no campo. Era aquele que servia, trabalhava, cuidava, com a melhor das intenções, mas que achava que a aprovação do pai estava no trabalho. São aquelas pessoas que acham que quanto mais ela trabalhar para Deus, quanto mais ela ofertar, quanto mais ela viver o chamado, quanto mais ela fizer, então aí Deus vai abençoar mais ela. Olha como que isso é o antídoto, é oposto da graça. Porque a graça é você receber pelo que você não fez. Tanto que Romanos 4 fala que se Abraão tivesse tido o galardão pelo trabalho, isso seria salário. Dívida. Quem trabalha, o outro agora tem uma dívida, vai ter que pagar, porque trabalhou. Aí ele fala: não, mas o que Deus tem é graça. Então, esse filho mais velho, eu creio que é o grande problema hoje de 90 e pouco por cento dos cristãos no mundo. Os cristãos sobre o mundo. Que é aquele que. Não que você não vá fazer, não vá trabalhar, mas você vai fazer isso de um lugar de filiação. É muito diferente. Por quê? A maioria das pessoas que vivem muito só para o chamado, e seja o seu chamado ser pai, ser mãe, ser empresário ou ser pastor, o que for, se conecta pouco com o pai. Você serve muito e fica pouco. Você faz muito, mas se relaciona muito pouco. E é isso que acontecia com o filho mais velho, porque ele fazia muito, mas não se conectava com o pai. Então, a única maneira de você viver a identidade de filho, eu tenho falado isso para vocês aqui, é gastar tempo com o pai. E aqui eu quero trazer uma recomendação para vocês. Ontem eu fui aqui no culto da Lagoinha.
Vai no YouTube, anotem aí, Lagoinha Church Orlando. Pega o culto de ontem do André Valadão, que ele fala sobre o silêncio de Deus. Ele te ensina como ouvir a voz de Deus. Tremendo, tremendo. Ouçam essa mensagem, uma que ele tá de jaqueta jeans clara e camiseta branca. É Lagoinha Church Orlando, você vai lá, o culto de ontem é o silêncio de Deus e o barulho da mente, algo assim, tá? Então, a única maneira de você entender essa identidade de filho, que é sentir-se filho, é você gastar tempo com o pai. Agora, um queria o que o pai tinha para dar e foi embora. O outro queria agradar o pai pelo que fazia, mas nenhum dos dois gastou tempo com o pai. Você não vê nenhum dos dois falando, pai, eu quero estar do teu lado, eu quero estar no teu colo, eu quero fazer tudo com você, eu não quero fazer nada sozinho. Um foi fazer sozinho no mundo, o outro foi fazer sozinho no campo. Ninguém quis fazer com o pai. E a tua vida como filho é um chamado para você fazer tudo com ele e não sozinho. Tudo que nós fazemos, então, é por amor a Deus e não para conquistar o amor dele. Então, por exemplo, você serve a Deus em alguma igreja, você tem um trabalho, ou o que for, tudo é fazer para Deus. Você cuida de animais, o que for que você faz. Você faz por amor e não para conquistar algo. Todo desejo seu de conquistar o amor de Deus é resquício, ação da orfandade da queda do Éden sobre a sua vida. Tudo que você pensa em fazer algo para Deus para ainda conquistar o amor dele é o que ainda se move do veneno da orfandade dentro de você. Tudo que você acha que você tem que fazer para conquistar a bênção de Deus, presta atenção aqui agora. Presta atenção aqui agora. Presta atenção aqui agora. Tudo que você acha que ainda você tem que fazer para merecer a bênção de Deus sobre a tua vida é a orfandade. Porque a bênção ela não vem pelo que você faz, pelo quanto você trabalha, ela vem por Cristo. Bendito Deus e Pai de Jesus Cristo, que já nos abençoou com Cristo, em Cristo, com toda a sorte de bênçãos celestiais. Só que a sua mente órfã te leva a achar que se você não conquistar, que se você não fizer, Deus não te abençoa. E nós vamos ser trabalhadores. Jesus falou: eu trabalho até agora, e o meu Pai também, mas nós partimos desse lugar do amor, da plenitude, de fazer com Ele. E não para garantir como se você não fizer nada vai acontecer. Essa é a mente órfã, mas nós temos trabalhado aqui a mentoria filho. Então, o pai nunca deixou de ser pai e de nos amar, ainda que tenhamos decidido não viver como filhos. E todos vocês que estão aqui, um dia você já decidiu isso, mesmo sem saber. Porque nenhum de nós aqui, você só está nessa mentoria porque você não vivia como filho. Aliás, o maior chamado da cruz após a salvação é você entender paternidade. Eu passei 27 anos vivendo como servo e não como filho. Eu não me sentia filho. E vocês sabem tudo que eu já fiz. E como Deus me usava. Não usava no sentido de você ser uma utilidade, mas como ele fluía através de mim. Mas eu não era filho. Olha que coisa. O que me mostra que você pode viver mover incríveis de milagres e não ser filho. E não viver como filho. Então você um dia decidiu, como aquele filho mais velho, estar na casa, mas não ser filho. Então não tenha a ideia que você precisa merecer e conquistar o amor de Deus por você. Essa ideia, ela é uma ideia que provém da orfandade. Então, Deus, ele é relacionamento. Ele não é utilitário. O que que é utilitário? É o que você utiliza. É o que você usa. A sua escova de dente é utilitário. Você usa, usa, estragou, você joga fora. Deus não é farmácia, que você só vai para comprar alguma coisa quando você está mal. Não. Ele é relacionamento. Ele quer relacionamento. Ele espera relacionamento. Entende?
Então Deus é isso. Deus é relacionamento. Pai é relacionamento. É estar com Ele. De novo, eu digo a vocês, com atenção, escutem o culto de ontem do pastor André Valadão no Lagoinha Church Holanda. Deus é relacionamento. Então, olha só o que eu vou falar aqui agora. Ele não quer ser usado. Eu pergunto, você quer ser usado por alguém? Você quer que eu te use? Você gostaria que a tua esposa te usasse? É legal ser usado por uma pessoa, é legal quando você percebe, cara, essa pessoa tá me usando, cara. Ele não tem interesse em mim, ele tá me usando como instrumento só para ter coisa para ele ou para o outro. Mas eu tô sendo apenas aqui uma ferramenta, cara, e Deus não quer isso. E muito menos te usar. Essa retórica de que deixe Deus te usar, a gente ouviu isso muitas vezes. Isso é uma aberração. Eu repito, isso é uma aberração. Deus não quer te usar como se você fosse um pneu que daqui a pouco ele te usou tanto que você está careca, ele te descarta. Não. Ele quer fazer tudo com você, através de você. Ele quer fluir os dons através da sua vida. Ele quer que você manifeste de um lugar profundo de amor aquilo que ele é para as pessoas. Não porque ele quer te usar, mas porque você é uma fonte desse amor, dessa filiação e transborda. É muito diferente. Porque Deus não quer ser usado e muito menos te usar. O que que ele quer? E o que você também quer? Ser amado e amar. Sabe, o que Deus quer é ser amado. Todo dia de manhã eu acordo, eu puxo uma cadeira, eu ponho um cafezinho para Jesus, eu ponho o meu cafezinho com a minha comida e eu fico com ele, amando, acariciando, falando. Eu sei que é uma pessoa real, Jesus, o Espírito Santo está aqui. E eu dou, o Valadão também falou muito sobre isso ontem, eu dou esse tempo de qualidade. Eu preciso. Eu não faço isso, eu faço isso porque eu preciso, porque é natural, porque é relacionamento. Deus é relacionamento. Ele quer ser amado e amar. Então a pergunta é: se ele nunca mais te desse uma bênção, você continuaria se relacionando com ele? É isso. É amor, é por amor. Quando você faz por amor, qual é a única coisa que você espera? Nada, você só quer amar. Você nem espera ser amado, porque quem ama de verdade nem espera ser amado. Mas é lógico que você acaba sendo amado e ama. Então é tempo de parar de desejar uma visitação e andar pelo entendimento de que é habitação. O que que eu quero dizer com isso? Nós estamos falando aqui de orfandade, nós estamos falando de filiação. Eu estou te dizendo que é tempo de parar de desejar uma visitação. Sabe essa história que, com todo respeito, eu digo isso, meus irmãos? É avivamento, uma visitação. Ele vai te visitar. Imagina que a Nicole, que eu durmo na cama com ela faz 26 anos, e ela fala assim: Ai, hoje eu vou te visitar. Peraí, você mora comigo, você dorme na minha cama. A gente é casado. Como assim vou te visitar? Você entende? E Deus habita em você. Ele habita cada célula do teu corpo. E as pessoas, mas eu entendo, é porque existe realmente essa desconexão, é você ter uma sensação de separação, de distância dele. E essa sensação de distância, que é o ego, ela vem pela orfandade, por essa mentalidade, por essa sensação. E aí, quanto mais órfão, mais distante você se sente de Deus. Aí o que eu mais ouço falar, ai, mas Deus não fala comigo. Ouça o culto do Valadão, você vai entender como é que Deus vai falar com você. Eu não vou falar aqui, não vou dar spoiler, mas você vai lá e ouve. Então, queridos, você precisa, nós precisamos, eu preciso, de ter essa consciência de habitação. Pô, ele habita, ele não é o pai que vai embora. Por que que Deus não é o pai? O que que curou o abandono que eu senti do meu pai? Entender que Deus habita.
Se ele habita, ele não pode ir embora, porque ele habita. É que nem você falar, ah, eu vou embora do meu corpo, só quando você morrer. Mas em vida é impossível. Ah, o meu coração vai sair andando. Não tem como. Deus também não, ele habita, porque eu habito. O teu coração habita, teu cérebro habita, teus rins habitam. Não tem como. Não tem como. Então, essa história de que, porque nós criamos, né? Olha aqui para mim. Nós criamos um mistério, né? Nós criamos uma pirotecnia, tipo assim, tem que sentir a presença, tem que chorar, tem que arrepiar, tem que falar em línguas 3 horas. Olha, tudo isso é bom, tá? Você pode falar em línguas, você pode sentir e tudo, e essa presença dele é maravilhoso. Mas se há de convir comigo que no dia a dia normal de uma relação com Deus, vou te falar de 30 anos que eu tenho, não como filho, mas de alguma maneira também me relacionava, você vai ter muito mais momentos, 96% ou 7 ou 8% dos momentos, você não vai ter presença, arrepio, choro, mas você vai ter o quê? Consciência dessa habitação, consciência da presença de Jesus, consciência da filiação. Isso é tremendo. Porque aí você para de ficar buscando sensação. É que a gente vê gente rodopiando, caindo, voando, chorando, gritando. E às vezes aquilo é muito mais amargura de alma do que uma manifestação da presença. Então, a visitação existe. Eu já recebi, eu já senti. Agora, eu não fico buscando visitação. Às vezes eu falo, ai, hoje de manhã mesmo eu falei, eu sei como é bom sentir a tua presença assim. Quando eu sinto a presença, parece que ele está me abraçando. Eu quero sentir isso de novo. Ah, eu tô com vontade de sentir isso. Mas eu não vivo disso. Então vamos trazer aqui para o relacionamento humano, né? Pô, você tem relação sexual, vai. Quantas vezes por semana? Por mês? O resto é convivência. Então a visitação, ela acontece. Mas, pô, muito mais forte é a consciência da habitação. E isso é o relacionamento. Por isso que eu estou te jogando aqui nesse lugar de filho. Agora, olha essa frase: nada pode te separar do amor de Deus, a não ser você mesmo. Ah, mas como eu mesmo? Você sabe disso. A tua mente, ela pode te separar do amor de Deus. Na verdade, você não está separado, né? Que nem o ramo que ele não está separado da videira, mas ele se sente longe. Então, a mente, e agora eu volto aqui um pouco na mentoria transição, ela tem essa capacidade de te trazer essa ilusão, porque não é verdade, mas é verdade para você, mas é uma ilusão de desconexão. Então só você pode se entregar à tua mente esse entendimento de separação, mas nada pode te separar do amor de Deus, nada, nada, nada pode te separar do controle de Deus sobre a tua vida, nada pode separar Deus de saber cada pensamento. Você imagina, eu não sei exatamente quantos pensamentos você tem no dia, mas Deus conhece todos, todos, todos. Ele é amor, ele está trabalhando para te dar os teus desejos. Olha, eu te digo, Deus está trabalhando para dar o desejo do seu coração, pode ter certeza. E para te curar, ele está no controle. Só que, como eu escrevi aqui, muitas vezes você é um príncipe que está cheio de amor, que é filho de um rei, mas está vivendo como um mendigo nas tuas emoções. Então vamos lá. O que é o primeiro filho? É o rebelde, né? É a vida separada, perdida, desgarrada. É aquele que já conheceu o pai, sabe quem Deus é, mas opta em viver uma vida separada. Esse é aquele de Romanos 1. Leia lá Romanos 1 e 2, você vai entender. Que o cara pega a vontade dele e joga realmente para fazer o oposto. Tem muita gente assim. É o primeiro filho, pegou a herança aí, vou dar marcha. Acabou, vou embora. Agora, o segundo filho mais velho é o quê? É o pior do que o primeiro. Por que eu te digo isso? Na minha ótica, eu posso estar errado. Porque o primeiro, cara, aquela ali é a posição dele. Ele é frio, ele foi pro mundo. Ele viveu desgarrado. Mas o segundo tá na casa.
tá com o pai, mas tem ideia de que é o trabalho que vai trazer aceitação. O filho mais velho é a vida centrada em si mesmo. O que que eu tenho que fazer? Se eu não fizer, eu tenho que brilhar, eu tenho que realizar. É a vida, é o humanismo. Estudem humanismo, leiam sobre o humanismo. É o humanismo. O que tem de humanismo na religião evangélica é uma coisa absurda. O que tem de humanismo. As pregações são humanistas, as mensagens, as músicas são humanistas. Mas é tudo sobre a cruz. É tudo sobre esse pai. Mas o filho mais velho é a vida centrada em si mesmo. Tá. Então, como é que é o órfão? O órfão, ele faz primeiro e depois pede para Deus abençoar o que ele está fazendo. Então, é aquele que, como ouçam, de novo eu falo, ouça essa mensagem de ontem do Valadão. É aquele que ele, é aquele que ele não quer ouvir o que o pai, né? Ele não, o que ele faz não parte de uma direção, de uma voz que ele escuta, mas parte do que ele quer. E tá tudo bem você querer, mas é muito melhor. Pô, se Jesus tinha essa dependência, Jesus falava, ó, eu não faço nada de mim mesmo. Eu faço o que eu vejo do meu pai. Tipo, eu vejo ele fazer, eu vejo ele falar, eu ouço, vejo e faço. Se Jesus foi assim, você vai querer viver diferente? Então, o órfão é aquele que primeiro faz e depois fala, ó, Deus abençoe. Ele nem quer saber se Deus, porque ele quer fazer o que ele quer. E essa é a questão. Porque a maioria das pessoas, elas querem fazer o que elas querem, elas não querem mudar, ela quer que tudo mude, mas ela não quer mudar. Ela quer o que ela quer. Eu quero esse homem, essa pessoa, eu quero, né? Mas nós temos um exemplo que disse: isso é o que eu quero, mas que se faça a tua vontade. Então, o órfão é aquele que encontra segurança no que faz e no que tem. Quando nós vivemos assim, mesmo que você esteja salvo e viva diante do Pai, você ainda tem medo. Então, qual é a marca do filho mais velho? Você tem medo. Você tem muito esforço, medo, uma hora o que vai acontecer, e se perder, e se não sei o que lá. Você corre, corre, corre para garantir tudo. Você não consegue nem descansar direito. Por quê? Porque você tem segurado com o teu braço, com as suas mãos. E aí você não tem tempo para a família. Você nem vê seu filho crescer. Você não tem tempo para o teu casamento. Você não está nem arrumada. Você não está cuidado porque você vive. E você não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. A não ser que você tome um posicionamento que seja drástico disso. Agora, isso é um processo, vai levar tempo, né? Então, olha só, mesmo que você esteja salvo e viva com o Pai, você ainda tem medo, muito esforço, não descansa e há essa busca constante pela visitação de Deus que uma hora pode faltar. Sempre uma sensação de e se faltar, e se falhar. E você se compara e olha para isso, para aquilo. Você não entende que você escolheu ser filho de Deus? O mundo não escolheu isso. Muitas pessoas que estão ao teu redor não escolheram. Então você não pode se comparar. É uma vida marcada por altos e baixos, por dúvidas, por insegurança. Uma hora você está lá em cima na fé, na confiança, outra hora você está lá embaixo na insegurança. Por quê? Porque é sobre você. E eu não estou te acusando disso, tá? Até porque muito dessas sensações aqui, ó, medo, esforço, não descansar, busca constante pela presença que já está. Muito disso é a sua criança interior ferida dentro de você, que é um assunto que ainda nós vamos tratar, que eu não comecei ainda. Uma vida marcada por altos e baixos, porque é essa criança ferida 99,9% das vezes. E só que você passa a maior parte do tempo tomando decisões e esperando que Deus aprove, ao invés de ir para um lugar de ouvir.
E aí, para você, é tudo sobre conquistar. Mas o filho, ele sabe, tudo já foi conquistado. Você passa a crer nas suas dúvidas, preocupações e até das suas próprias crenças sobre Deus. Você passa a crer nas suas dúvidas. Será que realmente ele é pai? Será que realmente ele é bom? Ah, mas e todo o sofrimento do mundo? E não sei o quê? E as pessoas que sofrem? E o que já sofreram? E que não sei o que lá? Você passa a crer nas suas preocupações. Não, mas eu tenho que garantir. Não, você tem que descansar. Eu já falei para vocês que a maioria dos empresários que eu vejo que realmente prosperaram e tornaram-se empresas gigantes são aqueles que decidiram descansar e entregar o controle a Deus. E você passa até de desconfiar das tuas próprias crenças de Deus. O que que é isso? É isso. Será que realmente ele não vai falhar? É o que a serpente fez com a Eva. Será que ele é bom? Será que não sei o quê? Será? E você passa a crer nisso. Isso é o quê? É a orfandade, é o filho mais velho. Então existem muitos filhos legítimos, mas vivendo como escravos. Então, esse é o lugar. É isso que está vivendo as pessoas que foram adotadas por Deus, porque você foi, Romanos 8,15, mas não adotaram ele como pai de volta. Olha só, ele está lá em Romanos 8,15, está lá em João 1, né? Todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Não é criatura nem servo. Então, esse lugar que eu estou falando aqui, denunciando hoje, é o lugar de você, da pessoa que foi adotada como filho, mas não adotou Deus como pai de volta. Por isso que eu já te falei, vá num cartório, faça uma carta, assina, reconheça a firma. Não que isso vai gerar alguma coisa, mas para você vai fazer diferença. Você foi adotado, mas você não vive como filho. Você foi adotado como filho, você é filho, mas não adotou o pai de volta. Só que aí há um terceiro filho, um terceiro lugar. Quem é o terceiro filho na parábola? Nós já falamos disso. É o que conta a história, que é Jesus. Então tem o filho mais novo, que pega a herança, vai embora. Tem o mais velho, que eu acabei de falar o que ele é. E tem o terceiro filho, que é aquele que narra a história. Este é o teu lugar. O lugar do amor. Porque esse filho, Jesus, ele conta essa parábola porque ele conhecia o amor do Pai. Tanto pelo filho mais velho, tanto pelo mais novo. É a vida cheia do Espírito Santo. Um lugar de amor, salvação, filiação a partir de Deus, onde você não tem que conquistar amor, conquistar salvação, conquistar filiação, conquistar suprimento. Você vive a partir disso. E aí, uma coisa que eu vou te desafiar. Quando você entende isso, quanto mais descanso, mais as coisas dão certo para você. Quanto mais descanso nesse lugar de filiação, mais ele te supre, mais as coisas acontecem. Quanto mais preocupação, mais as coisas travam. Quanto mais descanso na filiação, mais o fluir, a abundância vem sobre você. E nesse lugar você tem o quê? De filho, que é o terceiro filho. Segurança, descanso, acesso. Você caminha em sua presença ao invés de buscá-lo como se fosse algo distante ou difícil. Você caminha na presença do Pai. Você tem essa consciência da habitação e não a busca pela visitação. Você caminha nessa presença como se fosse. Você não fica num desespero. Ai, tem que buscar, buscar. E aí, quando você vai orar, falar, louvar, é relacionamento, não é buscar nada, porque ele já está. Isso não é, não tem como. Então você aprende a confiar vivendo nessa realidade e ter um real descanso. A confiança nesse lugar de filho, a confiança na vida, na provisão, no amor, a confiança na bênção vem sobre você e você tem um real descanso. E nesse lugar, ao invés de você fazer e pedir para Deus abençoar, primeiro você vai nele. Ele fala com você. Ele te dá a direção. E aí você toma as suas decisões. Ouça essa palavra do Valadão, vocês precisam ouvir. Você aprende a receber, porque tudo sobre a filiação é tudo sobre receber, a orfandade é tudo sobre conquistar. E a maior restauração, então, que nós podemos viver
é a restauração desse relacionamento de filhos, tá bom? Bom, pessoal, eu ia falar aqui um pouquinho do que eu vou dizer na próxima aula, mas eu só vou falar isso aqui. Que na próxima aula eu vou falar que nós somos, nós somos não somos somente filhos e filhas do Pai, mas irmãos e irmãs de Cristo. Então a gente vai começar agora a estender a família. Eu estou falando só do pai. Agora eu vou para o irmão e vou para a mãe, tá? O Espírito Santo atua como mãe. Então agora na próxima aula você não pode perder. Nós vamos falar isso. Que nós não somos só filhos e filhas do Pai, do Abba, mas também irmãos e irmãs de Cristo. Há momentos que você vai precisar de Cristo, do irmão, do Salvador. Há momentos que você vai precisar da mãe, do Espírito Santo. E eu vou te ensinar sobre isso. Como uma mãe, o Espírito Santo nos treina e nos educa em cada um dos relacionamentos. Então, quem que vai te ensinar a viver esse relacionamento? Com o Pai ou com o Filho, com Jesus? É o próprio Espírito Santo. Como disse esse irmão aí, Deus é um nós que os fez, que fez os homens para serem um de nós. Deus, ele é três, e você também se relaciona com três: Pai, Filho e Espírito. A primeira instituição que Deus criou foi a família, e na nossa família, bom, eu vou parar aqui, tá bom? Porque senão vai confundir, mas entenda isso, beleza? E aí semana que vem nós vamos falar sobre isso, vai ser incrível. Fiquem com Deus, tenham uma excelente noite e até segunda que vem.